Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, vai ficar para a história, vai ficar para sempre na memória. Eu me lembro de alguns 5-4, uma vitória do Santos sobre o Flamengo com o Neymar, 5-4, um outro Corinthians e Neymar e Ronaldinho, foi os dois que chover aquele dia. Mas as circunstâncias que ocorreram esse 5-4, elas são especiais. Quando o Grêmio fez 3-0 com 23 minutos, né? Me lembrou até Brasil e Alemanha, que aí com 29 estava 5-0. Ficou aquela sensação de que o Diniz poderia cair, né? E o Diniz é um cara que ganha a nossa simpatia pela coragem, pela ousadia, pela fidelidade às suas convicções, faça chuva ou faça sol. Ele não abre mão disso. E aí você vê o Fluminense diminuindo aí com o Gonçalves, depois na falha do Júlio César fez 3-2 no primeiro tempo. Aquela pergunta, será que dá, será que não dá? De repente, o segundo tempo, o Fluminense estava engolindo o Grêmio em Porto Alegre, como se fosse o time da casa. É absolutamente sensacional. Eu confesso que eu tenho uma certa frieza quando eu vendo o jogo. Ainda mais para um time que eu não torço, que é o Fluminense, nunca torci na minha vida. Eu vibrei com o gol de empate, com a virada, como se eu fosse torcedor fluminense desde a gestação da minha mãe. Eu parecia incrivelmente um torcedor tricolor, porque o Diniz merece isso. Seria muito injusto, ele teve a chance no Atlético Paranaense, foi demitido e perdeu o cargo na Fluminense. Ele é um cara que ele é compromissado com futebol bonito, compromissado com toque de bola, compromissado com o futebol ofensivo. Merecia isso, sabe? Foi um jogaço para ficar na história. Olha, a gente fala tanto futebol brasileiro, mas eu pude me deleitar como se estivesse vendo um jogo da Champions League. Aleluia, Flávio. Meu Deus! Primeira vez, Flávio. Acho que em 20 anos que ele fala isso. Olha, boa noite Michele, boa noite, Celso. É verdade. Lembrei de uma música do Kid Abelha. Nós vimos todos os gols, mas os outros são os outros, né? Então vamos falar desse jogo que foi sensacional. E aqui eu quero passar para você, você um pouquinho coach. A vida, ela é cheia de surpresas. Esse jogo, com 20 minutos, eu queria desligar a televisão, desesperado, porque eu sou fanático pelo jogo bonito que o Fernando Diniz propõe. Falei, eu não quero ver massacre. E o Fernando Diniz estava demitido. Uma hora depois, ele era um herói nacional. Olha como a vida muda. Olha como as coisas mudam. Então você que está aí meio desiludido e tal, lembra do Fernando Diniz ontem, que com 20 minutos de jogo estava demitido e depois de uma hora e pouco era um herói nacional, deu entrevista aqui no Mesa Redonda, foi um negócio muito legal e está sendo até agora consagrado no Brasil inteiro, ele e o sistema de jogo dele. Dá para fazer coisa melhor do que se faz. Se os dois ontem fizeram isso, não vai ser sempre que nós teremos 5-4, é claro. Mas dá para jogar bonito, dá para jogar para frente. Não podemos esquecer que o Grêmio também joga para frente. Sim. Foi 5-4. Né? O Grêmio fez 4 gols. Quantas vezes a gente fez 4 gols? Vê os outros jogos, nenhum teve 4 gols, só o lado do Grêmio. Nós tivemos 9. E reparem que esse tipo de goleada sempre sai nos jogos onde alguém ataca. Ou é jogo do São Paulo, sim, contra ou a favor. Já tomou 5-1 do Ituano também. Ou é no jogo do Fernando Diniz, ou é no jogo do Grêmio, ou é no jogo do Atlético Paranaense. Dá para fazer coisa melhor. Esse jogo, ele só valeu 3 pontos. Só 3 pontos. Como os outros jogos feios que o cara fica se segurando e perde de 1-0. Só que esse jogo tem história, né? Esse jogo, como disse o Celso, passou para a história. Ficou um jogo de lembrança, um jogo legal. Dá para jogar decentemente. Foi sensacional, foi espetacular e eu vibrei muito com esse jogo ontem. E o que revela que ainda existe espaço para quem tem coragem. E o Fernando Diniz é um só cara existe espaço para quem tem coragem. Muito legal, muito bonito. E aproveitando, mas Flávio, você falou do coach aí, mas isso se deveu, né? Então, assim, aos 20 minutos ele estava demitido. E na vida, às vezes, aos 20 minutos a gente também está na lama. Sim. E aí, ele não desistiu, ele prosseguiu, então sendo fiel às suas convicções. Na verdade, sabe qual foi o começo da entrevista dele ontem, coletiva? Eu queria dizer que eu errei. Aí todo mundo falou assim, eu não deveria ter começado o jogo com 3 volantes. Eu fugi daquilo que eu pensava. E aí ele voltou. Então, se você em casa estiver achando que você não está fazendo certo, se tiver convicção, siga na sua convicção, que os astros não jeito de ajeitar tudo. Muito bom. E aproveitando esse jogaço aí do Grêmio contra o Fluminense e sabendo das paixões, tanto positivas quanto negativas, que o técnico do Flu suscita, a gente lança a nossa enquete dessa segunda-feira. Você gostaria que o Fernando Diniz comandasse o seu time?
Você gostaria do Fernando Diniz comandando o seu time? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva, hashtag Gazeta Esportiva nas redes sociais e mande também pelo WhatsApp um vídeo, 994791633, se você gostaria de ver o Fernando Diniz aí dirigindo o seu time, ou ele é ousado demais. E aí, Flávio, o que você acha? Você gostaria de vê-lo comandando a sua Ponte Preta? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou muito amigo da família do Fernando Diniz. A mãe do Fernando Diniz torcia para a Ponte. E ele jogou no Guarani. E o time do Fernando, não, eu sei o time dele, mas não vou falar não. Mas ele cairia muito bem no time que ele torce, que ele nunca jogou lá. E você, Celso? Eu não só queria, como se fosse presidente do clube, já faria o convite agora. A questão é a seguinte, quando o Fernando Diniz surgiu lá no comecinho, o Fernando Diniz antes mesmo... Não, eu sou torcedor do Mojimirim. Não, Celso, porque dirigir o Mojimirim, tudo bem, mas dirigir o Corinthians, ele cai bem num Corinthians? Isso faz parte do argumento que eu ia Então, exercer agora. Deu na mesma. Porque eu me lembro quando ele começou, antes mesmo de o Audax chegar à final do Campeonato Paulista, mas eu falava assim, ele joga isso porque no Audax, não tem pressão, fica aquele toquezinho, sai jogando, como se fosse um absurdo sair jogando. Os melhores times do mundo saem jogando, toca a bola lá atrás, não tem chutão e tal. Não daria certo num time grande. Já teve a chance no Atlético Paranaense, eu acho que faltou um pouquinho de paciência lá. Na verdade, Celso, só como uma informação, ele não foi demitido do Atlético Paranaense. Ele foi licenciado, ele estava ganhando salário, porque a filosofia que o Atlético quer é a dele, sim. Tanto que o Thiago Nunes era auxiliar técnico dele, continuou, e aí ele pediu demissão. Ele saiu do comando do time, entende? Mas ele pediu demissão para treinar o Fluminense. Não, então ele não foi mandado embora. Não, sim, mas não deu certo, mas também não pôde continuar. Porque a filosofia do Atlético continua. Tudo bem, mas ele não continuou como o mentor, o comandante e tudo mais. O Boca que joga em Boca na quarta-feira e vai atacar o Boca. Mas tem muita gente que diz que ele não deu certo no Atlético Paranaense. Ele vai atacar o Boca? Com certeza. Mas enfim... e aí está a prova de que existe essa possibilidade. E fico mais feliz ainda de ter um técnico, um Sampaoli, que dá respaldo para esse tipo de trabalho. Né? Senão o Fernando Diniz estaria pregando no deserto. E não existe coisa pior do que pregar no deserto quando você fala e as pessoas não te ouvem. Nossa Senhora, isso é difícil mesmo na vida da gente.